Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora fazer a prova diagnóstica que foi aplicada no segundo bimestre, agora de 2021. É uma forma de você se preparar para a Olimpíada Carioca de Matemática, que vai ter como primeira etapa a prova diagnóstica agora no terceiro bimestre. Então, vamos ver como que foram as questões dos bimestres anteriores, que será como um treino para a próxima prova. Observe a circunferência de centro R, que está o centro, representada na malha quadriculada. Vamos apenas relembrar aqui os nomes desses elementos da circunferência. A medida RS, essa linha que eu vou desenhando aqui de azul, estou reforçando de azul, ela vai do centro até um ponto da circunferência. Ela é chamada de raio da circunferência. O ponto que vai U, a linha que vai do ponto U até o ponto V é uma corda da circunferência, é uma linha que vai de um ponto a outro da circunferência qualquer. A linha que vai do ponto U até o ponto P é uma outra corda, só que essa corda ela é uma corda especial, porque ela passa pelo centro. Se a corda passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Então, isso aqui é um diâmetro, raio, corda. Vamos ver o que está perguntando. O diâmetro dessa circunferência é o segmento que vai de U até P, que é a corda que passa pelo centro, ou PU. Gabarito, letra C. Para preparar uma receita de pão caseiro, Karina usa 60 gramas de fermento biológico para cada 2 quilos de farinha de trigo. Usando a mesma proporção indicada nessa medida, para preparar esse pão usando 3 quilos de farinha de trigo, serão necessários quantos gramas de fermento biológico? Então, aqui a gente está, de novo, trabalhando com comparação entre grandezas. Então, vamos montar aqui uma tabelinha. Quais são as grandezas que o enunciado está comparando? Fermento, quantidade de fermento. E farinha de trigo. Então, na primeira frase, ele diz o seguinte, que 60 gramas de fermento é necessário para 2 quilos de farinha. Usando essa mesma proporção, para preparar esse pão usando 3 quilos de farinha, então agora ele vai passar, em vez de 2, 3 quilos de farinha. Qual vai ser a quantidade de fermento necessária? Vou representar aqui pela letra X. Agora vamos fazer a mesma pergunta. Para fazer esse pão caseiro, se eu aumento a quantidade de farinha, vocês acham que eu vou precisar de mais fermento ou menos fermento? Então, se você aumenta a quantidade de farinha, a resposta é aumento também a quantidade de fermento. Observe que as duas grandezas, elas crescem no mesmo sentido. Se eu aumento uma, eu preciso aumentar a outra. Então, vamos ver como que a gente vai fazer essa multiplicação. Ponta da seta com a extremidade da outra. Ó, então vai ser assim. Ponta da outra seta com a extremidade da outra. Então, vai ser assim. Nesse caso aqui, essas grandezas são diretamente proporcionais. E a multiplicação é cruzada. Então, eu vou começar a multiplicar onde apareceu o x, que é essa diagonal roxa. 2 vezes x é igual a multiplicação na outra diagonal,
3 vezes 60. 2x é igual a 180. O valor de x será igual a 180 dividido por 2. Continuando aqui do lado de cá, x será igual a 90 gramas de fermento biológico. Gabarito, letra D. Próxima questão. Determine os pontos. Observe os pontos P, Q, R e S representados no plano cartesiano abaixo. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano com o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, onde encontra os dois eixos é o 0, para a direita do X positivo, para a esquerda do X negativo. Para cima, aqui do 0 no eixo Y positivo, para baixo, negativo. Ele quer saber, nesse plano cartesiano, o ponto que tem abscissa 3 e ordenada menos 2. A abscissa é o nome dado também ao eixo X. A abscissa é o eixo X. E ordenada é o nome dado ao eixo Y. Então, ele quer saber qual é o ponto que tem o par ordenado X, 3 e o Y, menos 2. Então, vamos marcar o x3 positivo, está sobre esta reta. X3 está sobre essa reta aqui, ó. Então, eu tenho o R e o S, que possuem x igual a 3, mas ele quer x3 e y menos 2. Y menos 2 está aqui abaixo, no eixo vertical. Essa é a linha do y igual a menos 2, aonde encontra a linha do x3 com a linha do y menos 2, é o ponto S. Resposta, letra D. Questão número 38, observe a equação abaixo, 5x menos 10 igual a 5. A raiz dessa equação. Gente, raiz de uma equação é a mesma coisa de encontrar a solução da equação. Então, raiz ou zeros da equação ou solução da equação são formas de perguntar o quê? Qual é o valor do x? Então, você tem que resolver a equação. Como que eu resolvo essa equação? Passo o que não tem x para o outro lado, certo? Então, vai ficar 5. Esse menos 10 aqui vai para o segundo membro, invertendo o sinal. Se ele aqui está negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Então, eu tenho 5x é igual a 5 mais 10, 15. Agora, para tirar esse 5 que está multiplicando o x, ele vai também para o segundo membro, fazendo a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. 15 dividido por 5, encontra um valor de x igual a 3. Esse é o valor do x. Esse é o valor do zero da equação. Esse é o valor da solução. Ok? Então, não precisa de se confundir achando que é uma outra coisa qualquer, tá? Gabarito, letra B. Questão 39. A nota final do bimestre na escola em que Bernardo estuda, corresponde à média ponderada. Olha só, agora o assunto é média ponderada. No caso de média ponderada, é quando a gente atribui pesos às notas, ou seja, cada nota aqui nesse colégio tem pesos diferentes. Nota do primeiro bimestre vale um tanto, a do segundo bimestre vale outro. Então, vamos ver aqui como que funciona a nota. Então, em um determinado bimestre, Bernardo teve nota 6. Então, vamos escrever aqui, ó, nota 6 e o peso. Então, ele teve nota 6. Na prova de peso, 4. Teve nota 9 no trabalho de peso 1. Teve nota 5,5, né, 5,50 no seminário de peso 2. E teve nota 5,5 também no teste de peso 3. Então, ele quer uma média ponderada.
A média ponderada. Média ponderada é igual. Eu faço o somatório do produto entre a nota e o seu peso. Então, eu vou multiplicar cada nota com o seu peso. Então, eu vou ficar aqui, ó, 6 multiplicado por 4, mais 9 vezes 1, 9 vezes 1, mais 5,5 vezes 2, mais 5,5 vezes 3. Vou dividir pela soma dos pesos. A soma dos pesos aqui é 4 mais 1, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. A soma dos pesos é igual a 10. Então, vamos ver quanto que dá essa somatória aqui. 6 vezes 4, 24, mais 9 vezes 1, 9, mais 5,5 vezes 2, 11, mais 5,5 vezes 3, 16,5. Tudo isso sobre 10. Somando essas parcelas, 24 mais 9 mais 11 mais 16,5, isso é igual a 60,5 sobre 10. 60,5 dividido por 10 é só andar com a vírgula, né? Divisão por 10, a vírgula vai sair entre o 0 e o 5 e vai passar para entre o 6 e o 0. Então, a média ponderada no final desse bimestre será 6,05. Gabarito letra C. Os amigos Bruno e Felipe foram à padaria fazer um lanche. Bruno consumiu nessa padaria um pão de queijo e um copo de suco, pagando R$ 7,50 no total. Já Felipe comprou 2 pães de queijo e um copo de suco, pagou R$ 11. Então, eu tenho aqui 2 valores desconhecidos. O pão de queijo e o copo de suco. Então, eu vou chamar o pão de queijo de X e o copo de suco de Y, ok? Então, vamos montar as nossas equações. Na primeira frase, ele fala que Bruno consumiu um pão de queijo e um copo de suco, pagando R$ 7,50. Então, ele comprou um pão de queijo, é X, mais um copo de suco, que é Y, e pagou R$ 7,50. Está aqui a expressão matemática dessa frase. Agora vamos para outra frase. Felipe consumiu 2 pães de queijo. Se pão de queijo é X e Felipe consumiu 2, vai ser 2 vezes X, representando 2 pães de queijo. E um copo de suco, então, Y, e pagou R$ 11, ok? Então, aqui eu tenho um sisteminha, né? Onde eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Podemos usar o método substituição, o método adição. Nesse caso aqui, fica mais simples usar o método adição. O método adição consiste em você somar ou subtrair as 2 equações com o objetivo de eliminar uma incógnita. Então, podemos aqui multiplicar uma dessas equações por menos 1, e aí o sistema se transforma em menos x menos y igual a menos 7,5. Troca o sinal de todo mundo. Embaixo vai ficar 2x mais y igual a R$ 11. Agora vamos somar. Olha só, menos x mais 2x é x. Menos y mais y, um vai anular com o outro. Vai ser igual menos 7,50 mais 11 será igual a 3,50.
Logo, o valor de x, que é o pão de queijo, é igual a 3,50. Então, o valor do pão de queijo, R$ 3,50. Qual é o valor em reais de 3 pães de queijo? Vou multiplicar 3,50 por 3. 0, 15, 9 mais 1, 10. A vírgula entra com duas casas decimais. 10,50 é o gabarito, letra A. Paulo é serralheiro e faz estruturas metálicas para telhados. Certo dia ele recebeu de um cliente um esboço de uma estrutura que precisará construir. O esboço é como se fosse um desenho, né? O esboço é um desenho indicando o que a pessoa tem que fazer na estrutura, com todas as medidas, com os ângulos, com as informações todas necessárias para o serralheiro construir a estrutura. Então, ele notou que nesse esboço não estava indicada a medida do ângulo alfa. Ângulo alfa é esse ângulo que está representado aqui. Observe abaixo o esboço que Paulo recebeu do cliente. Qual a indicação de algumas medidas de ângulo? Então, tem aqui esse ângulo aqui embaixo, representado por esse quadradinho com pontinho dentro, é o ângulo reto, que mede 90 graus. Esse outro ângulo aqui também mede 90 graus. Esse ângulo aqui mede 100 e esse ângulo mede 125. Faltou somente o ângulo alfa. Podemos descobrir aquele ângulo alfa conhecendo o somatório de todos os ângulos desse polígono. Temos uma fórmula para descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono. A fórmula que nos dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é sempre essa aqui, ó. Esse S de soma dos ângulos internos é sempre a quantidade de lados do polígono menos 2 multiplicado por 180. N é a quantidade de lados, esse 2 faz parte da fórmula e o 180 também faz parte da fórmula. Então, para saber a soma dos ângulos internos desse polígono, eu tenho que esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Então, a soma dos ângulos internos vai ser, vou substituir o N por 5 menos o 2 vezes 180. 5 menos 2 é igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes 180. A soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 540 graus. Ok? Então, eu sei o total de ângulos internos desse polígono. Aqui eu já tenho, ó, 100, aqui 90, 90, 125. Totalizando quanto? 100 mais 90 mais 90 mais 125, que são os 4 ângulos que foi dado no enunciado, isso é igual a 405. Se eu sei que o total é 540, que conta que eu faço para descobrir o ângulo alfa? A soma de todos tem que dar 540. Esses 4 aqui somam 405. Então, o ângulo alfa, eu vou fazer 540, que é o todo, menos 405. Isso vai dar o ângulo alfa no valor de 135 graus. Gabarito letra B.
Miguel comprou um aquário com o formato de um paralelepípedo retângulo para colocar na estante de sua sala. Observe na figura abaixo as medidas internas da altura, largura e profundidade. Então, as medidas desse aquário, 20 centímetros, aqui 50 centímetros e altura 30 centímetros. Para achar o volume desse aquário, volume é a medida da parte interna de um sólido, né? Então, se eu quero preencher esse aquário com água, eu tenho que ter a medida da parte interna, que é o volume. Volume de um paralelepípedo é a multiplicação das três medidas, na ordem que você quiser. Altura vezes largura vezes a profundidade. Então, vai ser 30 vezes 50 vezes 20. O resultado dessa conta será o volume do aquário. Vamos fazer essa conta aqui. 50 vezes 20 é igual a 1.000. 30 vezes 1.000, 30.000. Unidade. Se todas as medidas estão em centímetro, a unidade será centímetro cúbico. Gabarito. Letra D. Arlete comprou uma barra de chocolate. Ela utilizou 3/5 dessa barra para fazer um ovo de Páscoa. E da quantidade que sobrou, ela utilizou 1/2 para fazer um bolo. Então, ela tem uma barra de chocolate, onde ela utilizou 3/5. Então, ela dividiu em 5 e pegou 3 partes. Então, 3/5 ela usou para fazer o ovo de Páscoa. Se ela usou 3/5, sobrou 2/5. Desses 2/5, ela utilizou a metade para fazer o bolo. Então, desses 2/5, ela usou a metade para fazer o bolo. Qual é a fração dessa barra de chocolate que a Arlete utilizou? Então, se ela usou a metade de 2/5, ela usou 1/2 de 2/5. Essa preposição de, passando para matematiquês, é uma multiplicação. Então, vai ficar 1/2 vezes 2/5. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Gabarito 2/10. Poderia estar na forma simplificada, ok? Forma simplificada da fração 2/10 seria dividir em cima e embaixo por 2. Poderia estar também na fração 1/5. Também estaria correto. Mas o gabarito aqui está na fração 2/10. No desenho abaixo, as retas paralelas R e S são cortadas pelas retas T e U. Então, eu tenho aqui essas duas retas que são paralelas, cortadas por duas retas que são transversais. Formaram aqui esse ângulo de 30 e esse ângulo de 40 graus. De acordo com o desenho, qual a medida do ângulo X? Esse é o que ele quer descobrir. Observe que nessa figura aqui, a reta paralela com as outras duas retas formou aqui um triângulo. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Se aqui eu já tenho 30 com 40, eu tenho 70 graus aqui nesses ângulos inferiores. Logo, esse ângulo
superior aqui é o que falta para completar 180. Vai ser igual a 110, porque 110 mais 70 é igual a 180. Então, esse ângulo aqui de baixo, esse ângulo em azul aqui, é um ângulo de 110 graus. O ângulo X que está em cima, observe que ele é um ângulo oposto pelo vértice. Aqui eu tenho o ângulo X e aqui eu tenho o ângulo de 110. E os ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Significa o quê? Tem o mesmo valor. Logo, o ângulo X também mede 110 graus. Gabarito letra C. Considere o polígono OPQRS, que é esse desenhado aqui nessa malha quadriculada, em cinza. Esse polígono é olha quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono. O polígono O', P', Q', R', S', que é simétrico ao polígono OPQRS em relação ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o nome dado também ao eixo Y, ou seja, ao eixo vertical. Então, esse eixo aqui é o eixo das ordenadas. Ele quer saber o simétrico desse polígono, como se esse eixo Y funcionasse como um espelho. Então, o ponto O espelhado ficaria aqui, mesma distância. O ponto P, que está à direita 3 unidades, ele vai ficar aqui à esquerda 3 unidades. O ponto Q, que está à direita 4 unidades, vai passar para a esquerda 4. O ponto S está à direita 3, vai para a esquerda 3. E o ponto R vai estar aqui. Então, unindo os pontos aqui, o polígono que está simétrico ao PQRS é esse polígono nessa posição que está representado aí na opção letra A. Gabarito letra A. Observe a operação abaixo, menos 47 mais 96. Uma operação simples, né? Menos significa que eu estou devendo R$47. 96 está positivo, é o que eu tenho. Então, eu vou tirar de 96 o valor que eu estou devendo, que é 47. Então, eu vou pedir emprestado aqui, vai ser igual a 16 menos 7, 9. Aqui vai ficar valendo 8 menos 4, 4. O valor dessa operação é 49 positivo, porque eu tenho mais do que eu devo. O positivo é maior do que o negativo. Resultado 49. Então, toda vez que eu tenho operações de soma e subtração, sinais contrários, eu faço uma subtração do maior pelo menor e vale o sinal do maior. Se o maior é positivo, o resultado é positivo. Então, é mais 49. Uma escola será reformada e terá o chão do pátio substituído por pisos de cerâmica. A região era cinza no desenho abaixo. Então, a região em cinza representa a área desse pátio, ok? De acordo com esse desenho, qual é a quantidade mínima de pisos de cerâmica que será comprada para a realização dessa obra? Então, eu tenho que calcular o quê? A área dessa figura. Porém, essa figura não é uma figura regular. Então, a gente divide essa figura em duas partes, encontramos as áreas e depois somamos as áreas para saber a área total da figura. Você pode dividir essa figura aqui de várias maneiras, né? Uma delas poderia dividir aqui, ficando 2 retângulos. A área desse retângulo aqui, ó, vai ser essa medida na horizontal,
que é 11 vezes a medida na vertical, 5. Então, eu tenho aqui 5 vezes 11 é igual a 55 metros quadrados. Tá? Vou escrever aqui do lado de fora. Então, essa área 1 aqui é igual a 5 vezes 5, 11. Área 1, 5 vezes 11, que é igual a 55 metros quadrados. A área 2, a linha horizontal mede 4, a linha vertical mede 9. Logo, essa área aqui vai ser 4 vezes 9, que é igual a 36 metros quadrados. Se ele quer saber a área total, eu faço a soma das duas áreas. 55 mais 36. 5 mais 6, 11. Sobe 1, 6 mais 3, 9. Total da área, 91 metros quadrados. Clara produz um determinado tipo de bolo e vende por R$ 45. Devido ao aumento do preço de alguns ingredientes utilizados no bolo, Clara terá que aumentar seu preço em 20%. Qual será o preço desse bolo após o aumento? Então, vamos calcular esse aumento e somar ao valor original antigo do bolo. O aumento é 20% de R$ 45. Como é que eu faço essa conta? Eu transformo essa porcentagem em fração, 20% é 20 sobre 100, multiplico por 45. Posso simplificar cortando esse zero do 20 com um zero aqui do 100. Então, vai ficar 2 vezes 45, 90 sobre 10. Posso cortar agora um zero do 90 com 10. O resultado é R$ 9,00. Esse é o valor do aumento do bolo. Se o aumento será de R$ 9,00, o preço do bolo com o aumento, novo preço, será de R$ 45 mais 9. Isso dá o total de R$ 54. Letra B. A soma das idades de Cristina e Saulo é 34, sendo que a idade de Saulo corresponde ao triplo da idade de Cristina. Então, vamos escrever essas duas equações. Vou chamar a idade de Cristina de C e a idade de Saulo de S. E ele falou na primeira frase que a soma das idades de Cristina e Saulo é 54. Então, vou chamar... Não, vamos chamar as idades daqui para ficar igual ao gabarito. Então, em vez de chamar de S e C, Cristina, X e Saulo, Y. Então, vai ficar, se a soma das idades de Cristina e Saulo é 34, X mais Y é igual a 34. Na próxima frase, ele diz que a idade de Saulo é Y. Então, Y corresponde ao triplo da idade de Cristina. Triplo é 3 vezes, né? Então, Y é igual a 3 vezes X, que é a idade de Cristina. Qual é o sistema que representa as duas equações? X mais Y igual a 34 e Y igual a 3x, gabarito, letra B. A raiz da equação 2x menos 4 é igual a 2. Raiz de uma equação. De novo apareceu a palavra raiz.
É para encontrar o valor de x que satisfaz essa igualdade. Então, vamos resolver essa equação. 2x menos 4 igual a 2. Então, eu passo tudo que tem x para um lado e que não tem x para o outro. Então, esse valor menos 4 vai para o segundo membro com a operação inversa. 2x vai ser igual a 2. Esse menos 4 vem para cá, mais 4. 2x é igual a 2 mais 4, 6. Agora, esse 2 passa para o segundo membro fazendo a operação inversa. Ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. 6 dividido por 2, encontro o valor de x igual a 3. 3 é a raiz dessa equação. Gabarito letra C. Pedro foi a uma lanchonete e pediu 4 pacotes de batata, 2 copos de refrigerante, pagando 28. Bruno foi a essa mesma lanchonete e pediu 3 pacotes de batata e 3 copos de refrigerante, ambos iguais aos de Pedro, e pagou R$ 28,50. Qual é o preço do pacote de batata nessa lanchonete? Então, eu tenho aqui duas variáveis, pacote de batata e o copo de refrigerante. Vou chamar o pacote de batata de x e o copo de refrigerante de y. Vamos escrever a primeira equação. Se ele comprou 4 pacotes de batata, 4 vezes x. 2 copos de refrigerante mais 2y. E pagou 28. O Bruno foi nessa mesma lanchonete e pediu 3 pacotes de batata. Então, vai ser 3 vezes x e 3 copos de refrigerante. E pagou R$ 28,50. Qual é o preço do pacote de batata? Então, eu preciso aqui resolver esse sistema. Vou usar o método adição. Só que eu não tenho nem o x nem o y. Se eu usar o método adição do jeito que está aqui, eu não vou conseguir eliminar nem o x nem o y. Então, eu tenho que usar um artifício. Como ele quer saber o pacote de batata para mim é x, eu vou usar um artifício com o objetivo de eliminar o copo de refrigerante, ou seja, o y. Então, eu vou fazer uma multiplicação. Observe aqui. Se o coeficiente do y aqui é 2 e da equação de baixo é 3, eu multiplico fazendo o inverso. Então, eu vou multiplicar essa aqui de cima por menos 3 e multiplico a de baixo por 2. Olha como é que vai ficar. Multiplico a equação inteira. Então, 4x vezes menos 3, menos 12x. Multiplico de cima por 3 e a de baixo por menos 2. A equação agora vai ficar 4x multiplicado por 3, 12x, 2y multiplicado por 3 mais 6y igual 28 multiplicado por 3, vai dar 3 vezes 8, 24, bom 3, bom 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8, R$ 84,00. Na linha de baixo, eu vou multiplicar por menos 2. Então, 3x multiplicado por menos 2, menos 6x. 3y multiplicado por menos 2, menos 6y, vai ser igual 28,50 multiplicado por menos 2, 57. Observe que agora o y ficou com mais 6, menos 6. Posso usar
o método adição. Corto mais 6 com menos 6. 12x menos 6x vai ficar 6x. Igual, aqui é negativo. 84 menos 57 é igual a 27 positivo. O valor de x será igual a 27 dividido por 6. O valor de x é igual a R$ 4,50. Gabarito letra B. A fração no quadro abaixo, 4 sobre 10, representa que decimal? Para achar o decimal de uma fração, temos que dividir o numerador pelo denominador. 4 dividido por 10. Não dá para dividir, boto 0, 0, 40 dividido por 10 vai dar 4, resto 0. Resposta, letra A, 0,4. Estas foram as questões da prova diagnóstica do segundo bimestre, ok? Espero que tenham entendido. Alguma questão que não ficou clara, podem escrever no comentário. Eu vou deixar essa prova em PDF na descrição desse vídeo, para você ter essa prova e tentar fazê-la novamente, ok? Que isso serve como um treinamento para a primeira fase da Olimpíada Carioca de Matemática, que será agora em outubro, a primeira fase, ok? Não deixe de deixar um like e até o próximo vídeo.